Olá, irmãos e irmãs do canal em Cristo. Eu sou o professor Alexandre Miranda e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar um pouco sobre minha vida pessoal, sobre meu trabalho, a certa dificuldade que eu estou tendo de fazer vídeo, porque estou terminando um doutorado em psicanálise e o nome do doutorado coloquei aqui, ó, vamos lá, Psicanálise e Teologia Reformada, da interface teórica à construção de uma prática clínica, ética e cristã. Parece complicado, né? Mas não é complicado, não. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é trabalhar com a psicanálise, como eu sou psicanalista também, eu tenho visto muita dificuldade não comigo, não no meu caso, mas em colegas psicanalistas e psicólogos em lidar com a fé reformada, lidar com pessoas, com crentes que chegam no consultório e, e falam sobre a sua crença, a sua fé, falam sobre o Espírito Santo, falam sobre Deus, e muitos desses profissionais, apesar de muitos deles dizerem que são de alguma forma ligados à religião, tem algumas pesquisas. Eu peguei uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia de São Paulo. Quer ver? Eu coloquei ela aqui e ela foi feita em 2022. E 80% dos psicólogos entrevistados se diziam ligados a alguma religião. A maioria deles católicos, uma porcentagem de 24% de reformados, mas a maioria deles diziam não saber lidar com essa questão do, do crente que chega lá e tem algum problema. E aqui eu não estou falando de doenças, né, reais, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um narcisismo. Não estou falando disso. Estou dizendo que quando um ser humano normal, um crente é formado, ele procura uma ajuda de um psicanalista, por exemplo, esse profissional ele precisa estar atento a isso. O que nós temos hoje, eu vou falar aqui do progressismo, que é uma pressão forte sobre os psicólogos e os psicanalistas, principalmente os psicanalistas que têm uma origem em Jung, que Jung dizia que a religião é uma ilusão que nos deixa como crianças acorrentados, aprisionados a essa ilusão. Muitos deles, além de não entender ou não ter essa percepção, não sabem lidar com quem chega para falar. E na psicanálise e na psicologia, a escuta ela é muito importante. Saber escutar, mas não é só saber escutar. Você não vai ficar lá sentado enquanto o outro fala, 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 e aí, tchau, cada um vai para um lado. Você tem que entender o que é a fé, como aquela pessoa relaciona com a sua fé. E aí, voltando, que eu estava falando do progressismo, a pressão social é sobre o respeito à religião, mas não é a religião cristã, é a religião de matrizes africanas, outras derivações, né, esoterismo, misturas, sincretismo e tal. Eu tenho vivido nesse meio e tenho escutado muitos profissionais da área aí em conversa particular, né, um com o outro ali, que a gente acaba escutando, zombando de um ou outro crente que chegou no consultório e falou disso, falou daquilo, aí ela finge que não ouviu e deixa para lá. Então, assim, essa situação me incomoda bastante. Por que que um crente reformado, ele não pode buscar, ou ele deve buscar um profissional que também seja um crente reformado? Eu sei que existem pessoas aí que não acreditam em psicólogos, acham que a psicanálise não serve para quem é evangélico, mas eu sou da opinião contrária. Eu sou um calvinista clássico, sou um psicanalista, sou historiador, e eu vejo que há como você juntar essas duas questões e fazer um bom atendimento para uma pessoa
que é um crente reformado, né? Tem um pastor que fala muito contra a psicologia, mas ele usa argumentos muito, muito amplos. Ele está coberto de razão, mas quando você aprofunda, existem profissionais que estão atentos a essa questão do atendimento a um crente reformado. Eu falo crente reformado aqui porque é da minha origem, né? Igreja presbiteriana, ou batista clássica, né? Então, assim, mas pode ser os arminianos, a igreja metodista, no caso, os reformados. Pode ser também um católico, não há problema nisso. O que eu vejo, o problema está quando é um evangélico, é um cristão, é um católico, aí já há uma postura é, é, diferenciada e eu não concordo com isso. Então, se estão formando profissionais que vão atender bem, né, toda essa camada, né, do mundo que nós temos aí, questão de gênero, questão do feminismo, minorias, vão atender muito bem ali, estão preparados para esse nicho, por que não prepararmos pessoas para atender o nosso nicho, que são os evangélicos? Por que não? Por que não criar uma teoria, uma capacitação para psicólogos e psicanalistas que queiram atender esse público, essa demanda? Tanto o meu mestrado quanto o doutorado que estou terminando me habilita como supervisor de data. Então, eu posso ser um supervisor desses profissionais. Eu posso, terminando, e é o que eu estou fazendo no meu doutorado, desenvolver técnicas para que elas possam ser transformadas em curso de capacitação, para que esses profissionais possam estarem servidos de de ferramentas para atender essas pessoas que buscam. Aí, nesse caso, eu estou falando de pessoas, pô, você tem ansiedade, você tem alguns problemas, algumas questões, você precisa conversar, você está lá na psicanálise e, e na psicologia para esse atendimento, para uma terapia. Nem o psicanalista, nem o psicólogo, eles podem receitar remédios. Mesmo um psicanalista com doutorado, ele não pode, nem o psicólogo, só o psiquiatra. E num trabalho interdisciplinar, e eu já participei de trabalhos assim, inclusive pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, que confundia, que isso é uma coisa muito séria, a gente tem que tratar com muita seriedade, escutar o Espírito Santo. Mas a pessoa tinha um problema de esquizofrenia. Então, ela ia desenvolvendo e aí você percebia, né? Então, ela tinha na equipe um psiquiatra, um psicólogo e eu como um psicanalista. Essa voz que dizia ser do Espírito Santo mandou ela matar, mandou ela fazer um monte de coisa. Então, essa questão estrutural, né, da esquizofrenia estava sendo tratada. Então, precisa de remédio, precisa de tratamento, precisa ter, compor, né, uma equipe interdisciplinar, um apoio familiar, isso é mais complexo. Agora, fora isso, que também precisa da visão do psicanalista voltado para o evangélico, vamos dizer assim, você tem as outras questões. Quantas pessoas têm essas amarguras, têm questões do passado, que precisa de um tratamento convencional para lidar com suas dores, né? Junto com a psicanálise e junto com a palavra de Deus. Essa é a intenção. Então, esse vídeo é diferente, porque realmente, assim, eu estou na parte de escrita, é muito complexo, é bem complicado de escrever, tem que ter um rigor técnico muito grande, revisão, então, assim, você passa horas e horas, e o tempo que eu tenho para fazer os estudos bíblicos, as partes da clareza teológica, até as músicas que eu componho, né, que eu faço. Hoje eu consegui fazer uma que eu vou lançar amanhã, devo lançar amanhã junto com esse vídeo. Eu estou com pouco tempo. Pra você ter uma ideia como é que tá a questão que eu vou mostrar, que eu estou no meu escritório, minha esposa está aqui do meu lado. Ela também está na correria, ela também está estudando. Vou mostrar ela aqui para vocês verem. Ó. Olha lá, ó.
está aqui também correndo com os estudos, e agora, nesse momento, são 21h32. Hoje eu consegui um tempo à noite, porque eu não estou tendo esse tempo para poder fazer esse vídeo, e resolvi fazer esse vídeo para lançar, porque o canal fica sem engajamento e eu quero dar essa satisfação a vocês. Eu vou ver se eu consigo, daqui para frente, fazer vídeos contando um pouco esse desenvolvimento do meu doutorado, as partes que eu estou, né? Essas questões teóricas, as comparações que eu faço. Parece, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Existem já alguns estudos de religião com psicanálise, com psicologia, mas muito genérico, né? E muitos deles é mais para denegrir a religião, mas o meu não. O meu é para fazer uma integração, integrar a terapia, o set clínico, a escuta clínica com o crente, né? Com a pessoa que ela está dentro de uma igreja reformada, pode ser católica também. Eu quero abranger aqui, eu quero incluir os cristãos, desde a igreja católica, os reformados, o pentecostal, todos aqueles que precisam dessa escuta. E terapia é muito bom você ter essa possibilidade de ter um aconselhamento pastoral ou uma terapia com alguém que realmente respeite, entenda e viva a fé cristã. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos assim, incluindo todo o meu estudo, e a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, deixem um comentário. E aí eu volto com aquela frase: se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se você comentar, engajamento para o vídeo, compartilhe para mais alguém se você achar interessante. E até o próximo vídeo. Eu vou subir como águias no céu, voar acima do medo e do véu. Correrei sem me cansar, caminharei sem desfalecer, esperarei no Senhor.